Alice Paul foi uma das mais importantes feministas na luta das mulheres pelo direito ao voto. Eu vou começar pelo meio da história, tá? Em outubro de 1917, Alice Paul foi presa e organizou uma greve de fome radical na cadeia, sabendo que se qualquer sufragista morresse na prisão, haveria um caos político. Para que as manifestantes não morressem de inanição, os agentes penitenciários começaram a alimentá-las à força, amarrando-as brutalmente e enfiando comida líquida por tubos no nariz. Em 14 de novembro de 1917, aconteceu o que ficou conhecido como a Noite de Terror, na qual 40 guardas acorrentaram e agrediram as sufragistas com tamanha brutalidade que várias das manifestantes ficaram inconscientes. Os jornais começaram a publicar matérias sobre esse tratamento na cadeia e o povo americano passou a exigir que as manifestantes fossem soltas. Pouco depois, por conta das pressões públicas, o presidente Wilson declarou o seu apoio à emenda favorável ao voto feminino. Com a conquista do direito ao voto em 1920, Alice Paul passou a trabalhar na emenda sobre direitos iguais, escrita por ela mesma em 1920 e introduzida pelo Congresso americano em 1923. O lema dela era manifestar-se por ações, não palavras. Não era mais hora para teorias, mas sim para agir. Organizando passeatas, palestrando na rua, se necessário, depredando a cidade e sendo presa pela causa. Inspirada pelas ativistas britânicas, Alice Paul levou o movimento sufragista norte-americano ao ápice do radicalismo, mas também ao ápice da sua efetividade. Ela foi presa diversas vezes e na cadeia fazia essas greves de fome quase fatais. Por meios extremos, ela colocou o movimento do sufrágio nas páginas dos jornais e assim ele recebeu a devida atenção pública. Alice Paul nasceu em 1885 nos Estados Unidos, foi estudar na Inglaterra e lá entrou em contato com essas ativistas feministas que a inspiraram. Ao voltar para os Estados Unidos, Paul virou uma das principais líderes do movimento sufragista. Em 1913, ela organizou a primeira passeata pelo direito ao voto feminino no país. Os números de manifestantes variam muito, variam entre 5 mil e 1.000 nos registros. Para atrair o máximo de atenção, Paul marcou a passeata em Washington, um dia antes da posse do presidente Wilson. Na passeata, as manifestantes foram tratadas com violência pelos policiais, mas o objetivo foi cumprido: tornar o movimento sufragista notícia de interesse nacional. Depois, Alice Paul fundou o National Women's Party, o NWP, e por meio século foi líder da organização que lutava por direitos iguais. Em 1916, o presidente Wilson emitiu um apelo para que as sufragistas parassem sua luta e concentrassem seus esforços em ajudar os soldados americanos em guerra na Europa. Muitas organizações feministas aceitaram, mas o NWP não. Alice disse que antes de enviar soldados para arriscar a vida lutando pela democracia em outros países, a democracia precisava ser garantida nos Estados Unidos através do sufrágio. Com o NWP, organizou a manifestação das Sentinelas Silenciosas, em que as mulheres passavam 8 horas por dia, 6 dias por semana, segurando cartazes em silêncio em frente à Casa Branca. Entre junho e novembro de 1917, 168 dessas sentinelas foram presas, sendo que algumas foram enviadas para hospícios. Na prisão, as feministas recebiam o pior tratamento. Tudo para elas vinha imundo, a comida chegava a ser podre. A emenda dos direitos iguais, que eu já citei, criada por Paul, vigora até hoje nos Estados Unidos. Alice Paul morreu em 1977 e será sempre lembrada como uma das ativistas mais corajosas que o mundo já viu.